Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Estava com bastante saudade de vocês. Vamos louvar, na verdade, a Deus agora, meditando na palavra dele. Isso também é louvor a Deus. Se atentar à palavra dele. Você trouxe sua Bíblia? Então eu queria ler um texto com vocês, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Hoje é um culto deveras especial, né? Um prazer mesmo, uma honra, o convite do pastor Anderson, de poder pregar numa Santa Ceia, Dia das Mães e o final de uma campanha de milagres. Então, várias coisas culminando nessa noite. E quando o pastor Anderson me chamou, eu falei, puxa vida, achar um tema que seja expressivo para falar sobre todas essas coisas juntas, não é tão simples. Mas meditando, eu encontrei um trecho da Bíblia que fala sobre 2 mães e sobre 2 milagres. E um desses milagres se chama Jesus Cristo. Então, eu acho que dá para tentar englobar tudo aí. Então, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 34, diz assim. Lucas 1 e 34. Amém, meus irmãos? E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é? Amém. Se sente, meu irmão. Falar sobre a história de Isabel e Maria no Dia das Mães, eu acho que tem tudo a ver. Diferentemente do que é hoje, na época de Maria e na época de Isabel, ser mãe é a maior dádiva que uma mulher podia ter, podia querer. O maior projeto de Deus para ser conduzido por uma mulher era conceber, dar à luz a um filho e criar esse filho debaixo das leis de Deus. Esse era um grande projeto. Há um tempo atrás, na época que eu ainda trabalhava em algumas empresas, durante um almoço, eu fui taxado de machista, de retrógrado, porque eu falei para aquele grupo de homens e mulheres que as mulheres estavam, ao longo do tempo, abandonando o maior projeto da vida delas. E elas, mas qual o projeto? Eu falei, ser mãe. Eu falei, ao longo do tempo, as mulheres abdicaram do fato de ser mãe para serem executivas, para fazerem outras coisas, para ganharem o mundo, para estudar e tal. E elas falaram assim, mas você é machista. Por que a gente precisa? Eu falei assim, tem mais. Daí que a casa caiu mesmo. Eu acredito que uma das coisas que está fazendo com que a nossa sociedade chegue no estado que está, é o fato das mulheres não estarem mais criando seus filhos. Daí, pronto. Daí, mas você é antiquado. Falei, e outra, a minha esposa decidiu parar de trabalhar há um tempo atrás, e eu trabalho, invisto na carreira, para que ela se dedique mais ao nosso filho. Por que ela e não você? Eu falei assim, de novo, porque eu acredito que mães criam o caráter de homens bons. Homem é mais objetivo, é mais direto. Imagine na formação de um homem, na formação de uma criança, se só fossem criados por homens. Eu falei, eu tenho dúvidas se essa sociedade não seria uma sociedade egoísta, uma sociedade extremamente orgulhosa, uma sociedade extremamente prática, porque existiriam menos cidadãos que tivessem amor, carinho, respeito. Bom, aí você já vê, fui taxado do machista e do retrógrado. O ponto é que nessa época, ser mãe era o maior de todos os projetos da mulher. E esses dias eu estava vendo a TV em casa e vi a homenagem da Rede Globo para as mães.
E vi a Cássia Kiss, uma atriz global, falando justamente isso. Ela falou, ser mãe, na minha opinião, é o maior projeto de vida que uma mulher pode ter. Eu falei, a Rede Globo está falando isso, alguma coisa tem. Mas, o ponto é que nessa época, ser mãe era, hoje talvez pode não ser, mas nessa época, na época de Maria e de Isabel, uma mulher ser estéril significava que a vida dela perdeu sentido. Se eu não vou ser mãe, para que eu nasci? Se me falta uma criança, não sei se vocês assistiram a minissérie aí do Rei Davi, que fez tanto sucesso, viram o desespero da Mical, e não passou isso na minissérie, da maldição que foi colocada sobre ela, quando repreendeu Davi e tudo mais. Mas o desespero de uma mulher que não tinha filhos. E aqui nós vemos duas mulheres diferentes, 2 milagres diferentes. Um milagre para cada tipo de pessoa. E se a gente for olhar aqui, nós estamos em vários. E se você faz uma campanha de milagre, eu tenho certeza que os milagres aqui que você deseja são milagres diferentes. Cada um espera uma coisa de Deus diferente do outro. As nossas vidas não são as mesmas. A maior bênção que pode existir na igreja, no termos da comunhão, e eu acho que já falei isso aqui, é que nesse âmbito, todo mundo coloca a mão no pão e no cálice, independente de quanto ganha, independente se é mais rico, mais pobre, se veio de carro importado ou se veio de busão. O negócio é que aqui todo mundo é igual. A maravilha da igreja e do reino de Deus é que perante Deus ninguém tem nada do que se gabar. Todo mundo é igual. Mas todo mundo tem a sua esperança de um milagre. E essas duas eram assim. Duas diferentes. Isabel. A Bíblia fala que Isabel já era velha. E ela passou a vida inteira dela pedindo para Deus esse milagre. E quando a gente fala de tempo de Deus, hoje, nessa sociedade do imediatismo, que a gente quer tudo que aconteça para amanhã. Amanhã já é tarde, podia acontecer hoje, se fosse o caso. Mas tem um imediatismo. Você olha para a vida da Isabel e vê que era uma vida de clamor. Ela e Zacarias passaram a vida inteira. Quando é que vem o filho? Quando é que vem o milagre? Quando é que vai chegar? Então, quando você olha para a vida de Isabel, imagina que Isabel orava de madrugada, fazia campanha para milagre, saía atrás, ia nos cultos, jejuava, pedia. Esse era o milagre. Ela esperava desse jeito. Um filho. O filho era esse milagre. Esse era o filho. E a Bíblia diz que, olhe bem, um tipo de milagre para cada tipo de mãe. A Bíblia diz que Deus atentou para Isabel e para Zacarias. Então, de tanto Isabel pedir, de tanto Isabel clamar, aquele milagre que ela tanto desejava, Deus atentou do céu no tempo dele. Essa é outra coisa que nós não entendemos. O tempo de Deus. Deus é Deus. Deus faz o milagre quando Ele quer, do jeito que Ele quiser. Tem gente que tenta colocar regra para que Deus faça um milagre. Se você olhar para a vida de Jesus, não tinha regra. Para uns ele estendia a mão e curava, para outros ele cuspia no chão, fazia a barra e colocava no olho do cidadão, para outro ele só ordenava. Tinha hora que chegava a pedir para curar, ele perdoava os pecados, não tinha regra. Então se você for analisar os evangelhos e falar assim, vamos fazer o esquema do jeito, e tem gente que tenta isso, né? Fiquei sabendo aí que tem uns aí que faz barro mesmo, esfrega no olho do cidadão. Porque não, Jesus fez assim, nós vamos fazer igual. Também não tinha regra. E assim era. Deus apareceu, vocês conhecem a história. Acho que eu já até preguei aqui, né? Zacarias ficou mudo, o anjo apareceu, falou, Isaías, vai, teu milagre vai acontecer, Zacarias. Então tá, beleza. Só que ele não acreditou de pronto, ficou mudo. Pois bem, esse era um milagre para um que passou pedindo a vida inteira. E Maria? Maria pediu alguma coisa? Você não vê Maria, Jesus, Deus querido. Tudo que eu mais quero nessa vida é ser a mãe do Salvador de Israel. Você não vê, não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus atentou para Isabel e achou graça em Maria. Hoje, nessa noite, Deus pode olhar do céu e falar assim, eu vou conceder o teu milagre,
de tanto que você está pedindo, pelo teu clamor. Eu atentei para o teu clamor e vou conceder. Para outros, Deus pode simplesmente olhar lá do céu e falar assim: eu vou conceder porque eu achei graça na tua vida. Não tem regra para milagre de Deus, meu irmão. Maria não pediu. E de repente aparece um anjo do céu e fala: Maria, bendita é você dentre as mulheres. Você vai carregar o fruto no seu ventre. Você vai carregar o Salvador desse povo, dessa humanidade toda. Uma passou a vida inteira pedindo e ganhou na velhice. A outra não pediu nada, mas Deus achou graça na vida dela. Tem gente que recebe o milagre mesmo sem pedir, porque Deus acha graça na tua vida. Algumas coisas podem acontecer, né? Eu vejo tantas pessoas assim. Davi não pediu nada também. Aí em determinado momento aparece lá Deus e fala: você vai ser o próximo rei de Israel. Sansão não pediu para ser nazireu. Um belo dia aparece lá, Deus achou: esse aqui vai ser nazireu. Vai carregar o cabelão o resto da vida. Coisas de Deus. E você sabe que eu gosto muito mais de Deus pelo inesperado e pela surpresa do que pela rotina. Eu não sei se com você é assim. Eu sou um cara que detesto rotina. E Deus é tremendo. Porque Deus, cada dia, para aqueles que desejam, tem coisa nova. Faz de um jeito diferente, de um jeito que você não espera. 2 mães, 2 milagres diferentes. Para uma, Deus atentou. Para outra, Deus achou graça. E é engraçado que daí a Bíblia conta que o anjo aparece para Maria e fala: Maria, você vai dar à luz a um filho. E outra, a tua prima, a Isabel, elas eram meio distantes de idade, porque Maria, uma moça virgem, nova, e Isabel casada já faz um tantão de tempo, velha, a Bíblia diz que ela estava na velhice. E falou: Maria, vai visitar Isabel. Falou que Isabel também estava grávida, quando Maria duvidou. E o que Maria fez? Foi visitar Isabel. E daí as duas se encontram. Daí eu fico imaginando testemunhos, né? Conta o teu que eu conto o meu. Você recebeu o teu milagre, eu recebi o meu. E esse encontro é um encontro maravilhoso. Artistas já escreveram sobre esse encontro. Já quadros, tem vários quadros, obras de arte, que refletem o encontro das duas. Porque a Bíblia diz que quando Maria chegou na casa de Isabel e saudou Isabel, João Batista, no ventre de Isabel, deu uma mexida lá no 5º mês. E a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Maria não contou nada para ela, foi só a simples saudação. E qual foi a resposta de Isabel? Foi uma resposta maravilhosa. O que fiz eu para receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Tem gente que tem inveja do milagre do outro. Tem gente que não recebe o milagre porque tem inveja do milagre do outro. Isabel podia ter olhado para Deus e falado assim, estilo invejosa: poxa vida, Deus, eu sou a prima mais velha, eu clamo há tanto tempo por um filho, por que ela, nova, que não te pediu nada, carrega no ventre Jesus, o Salvador do povo? Foi essa as palavras de Isabel? Engraçado que são os mais velhos, né? A gente tem que ter cuidado, meu irmão, para não ficar velho na fé. O que aconteceu lá no filho pródigo? Quem que na hora do aperto lá que chegou, quem que encrespou? Foi o mais novo ou o mais velho? Foi o mais velho. Viu festa, viu alegria e foi lá. Aqui também, Isabel, se ela fosse igual ao outro lá da parábola do filho pródigo, ela ia ficar com inveja do milagre. Poxa, Senhor, mas eu oro há tanto tempo, já sou crente há 35 anos. Aí vem um novo convertido, aceitou o Senhor ontem, Jesus, e foi contar um testemunho de um milagre. Será que no nosso coração não passa isso? No de Isabel não passava.
No de Isabel, quando ela viu Maria entrando, ela falou assim: minha filha, que bênção. Eu estou parafraseando, não tem isso. Que bênção isso aí que aconteceu com você. Que bênção. Que agraciada sou eu de receber na minha casa a mãe do meu Salvador. E Maria se espantou: mas como é que você sabe? Quando você entrou e me saudou, o filho que eu trago no ventre mexeu, e eu fui cheia do Espírito Santo. Irmãos, qual que é a razão de que aconteçam milagres na vida das pessoas? Qual é a razão? A primeira delas, eu acho que é a maior de todas. Pessoas se enganam hoje. Só existe um motivo, grande motivo, para que aconteçam milagres no meio do povo de Deus: exaltação do nome dEle. O único motivo para que aconteça milagres no meio do povo de Deus é para que a glória dEle se expanda. E daí talvez eu entenda por que hoje talvez aconteçam tão poucos milagres no meio do nosso povo. Porque a gente, além de banalizar, o milagre não está mais centralizado em Deus. O milagre está centralizado na toalhinha de não sei quem, no paletó do não sei outro, na mão ungida de não sei quem. A Bíblia diz: se tem uma coisa que o nosso Deus é zeloso, é com a glória dEle. Ele não dá, Ele não divide, Ele não empresta. Hoje, do jeito que está, é perigoso falar: venham aqui que eu vou orar para que vocês recebam milagres. Dá uma filmada aí, porque se alguém receber, eu ponho no YouTube, e daí vai ser uma bênção só, meu Facebook. Ao extremo de Agostinho chegou e falou isso: tem alguma coisa errada, porque se idolatram mais os pregadores, aqueles que falam dos santos, do que os santos. Alguma coisa tem de errada nisso. A razão dos milagres na igreja é que a glória de Deus saia, sobressaia, é que o nome dEle. E é engraçado que esses, a cada dia que passa, eu acredito mais que pregadores não leem evangelho. Leem qualquer outra coisa, menos evangelho. Porque você vê Jesus curando. Vê na Bíblia, leia os evangelhos e vê o que acontecia depois que Jesus curava alguém. Ele olhava para a pessoa e falava: é porque eu sou Deus, sou filho de Deus. Não é assim que Jesus falava? Jesus não falava isso, Jesus falava: a tua fé te salvou. Não é uma nem duas vezes que Jesus cura e fala assim: ó, vai embora e não conta para ninguém. Você vê isso? Jesus falando, daí eu fico pensando: mas por que será? Jesus fala: ó, foi curado, vai embora e não conta para ninguém. Hoje, tem alguns por aí: não, venha dar, fala aí, quem que orou para você? Foi fulano, foi Beltrano? Conta o teu testemunho que eu vou publicar no meu Face. Oh, que Deus tenha piedade. Jesus era simples e falava: sabe o que você precisa para um milagre acontecer? Você não precisa de ninguém ungido, você não precisa de suor de ninguém, você não precisa de guspo santo, você não precisa de paletó de ungido, você precisa crer que Deus é suficientemente poderoso para fazer algo na tua vida. Era isso que aconteceu com Isabel. Isabel pediu. Fala assim: mas por que acontece essas coisas? Para que a minha glória seja manifesta na vida dele. O outro ponto, talvez menor do que esse, mas é que se cumpram os propósitos de Deus na vida de uma pessoa. E assim foi com Maria. Maria não tinha pedido nada, mas Deus tinha um propósito na vida de Maria. Então fala assim: Deus, quando Deus tem propósito na vida de alguém, aí Deus opera do jeito que Ele quer e os milagres acontecem. E esses são os mais legais ainda. Estou falando num português mais light, mas esses são os mais legais. Por quê? Porque esses não têm interferência de ninguém. Esses são do Deus direto com a pessoa. Não precisa ninguém intervir, não precisa ninguém orar por ele, não precisa nada. Ele,
aceita o propósito de Deus na vida dele, se entrega a Deus e fala: Pai, eu estou aqui para que se cumpra na minha vida os teus propósitos. Essa oração tem um poder tremendo, que você não pode mensurar o tamanho de uma oração de alguém que chega perante Deus e fala: Pai, se cumpra na minha vida o teu querer. A partir do momento que essa pessoa diz isso, os milagres de Deus estão abertos na vida dela, porque Deus tem propósito. E o que vai acontecer para engrandecer o reino dele, não é para a pessoa. O ponto, meu irmão, outro ponto é que banalizaram o milagre na igreja. Banalizaram o milagre. Por quê? Ao longo do tempo os milagres deixaram de existir, e daí qualquer coisinha virou milagre. A Bíblia não conta milagre de qualquer coisinha. Os milagres descritos na Bíblia são de coisas impossíveis. E eu digo para você que se não for impossível, não é milagre. Concorda? Se for possível, o homem faz. Milagre se trata do impossível. Aquilo que você não consegue, que você não pode. Aí a mão de Deus entra, para que não haja dúvida de quem fez. O ponto é que quanto mais impossível, menor a nossa fé. A nossa fé, infelizmente, devia ser o contrário, mas a nossa fé fica ligada no impossível. Quanto mais impossível é a coisa, menor a nossa fé. Esses dias um pastor contava uma história de um povo. O pastor pegou e fez um mutirão para construir a igreja. Eles tinham recebido num campo missionário, recebido algumas ofertas. E eles falaram: vamos no mutirão construir a igreja. E tinha um recém-convertido no meio deles. Não, pastor, tô junto, vamos lá, tal. Eles chegaram, tinham que terraplenar o terreno. Tinha um morro. E o pastor chegou: irmãos, vamos juntos. Vamos pegar todo mundo, traz a sua enxada. E nem que demore 6, 5, 7 meses, nós vamos tirar esse morro daí. Em nome de Jesus. Aí um novo convertido chegou para ele e falou: pastor, mas esses dias o senhor pregou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, e a gente dissesse para esse morro: sai daqui, lança-te no mar, isso aconteceria, não aconteceria? Não, meu irmão, vamos contextualizar isso, meu irmão. Não é bem assim, nos dias atuais e tal. E começou e falou assim: não, pastor, enquanto vocês ficam aí cavando, eu vou lá para trás, tem uma florestinha ali, uns matos, eu vou me ajoelhar lá, e eu vou orar para que Deus tire esse monte daí, porque 6 meses é muito tempo, pastor. E o pastor: vai, meu filho. E pegou a pinchada e dá-lhe cavucar. E disse que passou um dia o irmão lá, no outro dia, lá no final de semana, veio lá o irmão lá de novo orando. E os outros irmãos, os mais velhos, né, a fé, falou assim: pastor, esse novo convertido não ajuda de jeito nenhum, né? Nós aqui trabalhando e ele lá orando. No terceiro final de semana que eles estavam lá cavucando, e aquele morro, e quanto mais tirava, mais terra tinha. De repente eles ouvem um barulho, subindo e passando bem na rua onde eles estavam. E daí uma máquina, daquelas que arrastam terra, e um tratorzão passando. E diz que viu aquela montoeira de homem trabalhando lá. E daí diz que pararam e perguntaram: vizinho, o que estão fazendo? Está construindo a igreja aqui e tal. O que? Vocês estão tirando isso aí na mão? É, na mão. Quer nada? Ô Zé, mete a máquina lá, vamos ajudar esse povo aí. Nós estamos indo para fazer uma terraplenagem aqui, mas nós estamos adiantados. Deixa que nós tiramos isso aí. Diz que em 3 horas de trabalho com as máquinas, tiraram tudo e o morro se foi. Aí diz que o pastor, com humildade, falou assim: manda chamar ele lá e diga que a oração dele foi atendida. Irmãos, a dúvida é normal. Você quer ver? Quando o anjo apareceu para Zacarias, tem uma palavra de Zacarias que foi a mesma palavra que Maria usou. A palavra lá em Lucas 1,18 é assim, diz que assim: Zacarias, Isabel vai conceber a luz e vai dar um filho na velhice. Aí Zacarias: como? O bendito como? Mas como? Aí o anjo, Deus não gosta desses como. Fala: o negócio é o seguinte, você vai ficar mudo
Que como, rapaz? Sou anjo do céu, desci aqui, sou Gabriel, vim aqui falar com você, mandado de Deus. E você não acredita? Mas o anjo apareceu para Maria, o que Maria disse? Lucas 1, 34. Maria, você dará à luz, tal, ao Salvador. E qual foi? Lucas 1, 34, o que Maria disse? Como? Como é que vai acontecer isso se eu não conheço nenhum homem ainda? E talvez hoje essa seja a tua pergunta aí. Ó Adeildo, o que eu tinha colocado nessa campanha de milagres era uma coisa mais simples. Porque daí eu sei como é que vai acontecer. Sabe como é que a gente lida com milagre com Deus? A gente pede um negócio e já dá os caminhos para Ele. Ó Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor vá lá amanhã, coloque alguém lá dentro daquele banco. Eu preciso que o Senhor vá lá amanhã no meu trabalho e faça assim. Eu preciso que amanhã aconteça assim. Eu preciso que o Senhor entre na cabeça daquele juiz quando estiver recebendo a minha causa. Senhor, eu preciso que amanhã eu vou no médico e quando eu for tirar o raio-x aconteça assim, assado. Isso não é milagre. Milagre é quando Deus chega e fala, olha, vai acontecer assim, assim, assado, a ponto de você dizer, mas como? Porque se não for impossível, não é milagre. Vamos deixar de banalizar milagre. Milagre de Deus é quando o impossível acontece. É quando a estéril tem filhos. É quando Maria, ainda sendo virgem, gera a Jesus. É quando tudo diz que não e acontece daquele jeito, do jeito de Deus, da forma dele. Banalizamos milagre. E quando acontece, a gente atribui ele a quem orou, a quem pregou, a quem falou. Está tudo errado. O milagre de Deus acontece no tempo dele, do jeito dele, para que ele seja exaltado, para que a glória dele apareça, para que o nome dele seja exaltado. É para isso que existe milagre. E hoje o que Deus fala para você é, hoje é uma noite de impossíveis. E daí você vai falar assim, vai acontecer. Irmão, tire a tua fé de quem prega. Abandone a fé de homens. Só o nosso Deus é poderoso. Só Ele tem poder para fazer alguma coisa. E hoje eu digo, o que Ele precisa para fazer alguma coisa na tua vida? Que você creia, apenas que você acredite. Não é a minha oração, não é a oração de pastores, é a tua fé. O Evangelho ensinava assim, Jesus curava e dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te alcançou. E essa noite, a fé de vocês pode fazer milagres aqui acontecerem. E daí quando Maria chega e fala assim, mas como? O anjo prossegue e diz assim, olha, Maria, bem-aventurado aqueles que crerem, porque eles verão os propósitos de Deus se cumprindo na vida deles. Você quer ver os propósitos de Deus se cumprindo na tua vida, meu irmão? Acredite. Acreditar em quem, Adeildo? Em Deus. A morte de Jesus que nós celebramos hoje marcou aquele véu sendo rasgado de alto a baixo. Hebreus diz, cheguem com confiança ante o trono de Deus. Você mesmo, você que é pecador, você que tem problemas, chegue lá porque o sangue de Jesus te faz mais branco, mais alvo do que a neve. Chega lá e fala, Deus, eu creio que o Senhor é suficientemente capaz. E quando você for testemunhar, não precisa contar a oração de ninguém, conte a tua. Fala, eu orei, eu pedi, e quem me atendeu foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a terra por estrado dos pés, aquele que fez o céu, a terra, tudo que existe. Esse é o Deus poderoso. Oh meu Deus. E aí está outra questão de milagre. Os milagres acontecem para quem tem propósitos com Deus, e daqueles para quem Deus tem propósito.
Você já pensou se Deus fosse atender pedido de tudo quanto é filho mimado? Qual que é, irmão Adeildo? Lembrei agora do impossível aqui. Irmão Adeildo, eu ando de ônibus. Mas o impossível é que eu chegue amanhã e tenha uma Ferrari lá na garagem de casa. Aí eu pergunto para você, no que uma Ferrari na garagem da tua casa vai contribuir para que o propósito de Deus aconteça na tua vida? Ah, irmão Adeildo, você precisa de ver que benção se eu chegar lá na fazendinha de Ferrari. Os irmãos vão me perguntar, e aí, como é que conseguiu essa daí? Eu vou falar, opa, chance de testemunhar. O meu Deus é poderoso e me deu essa Ferrari. Será que é isso que passa no teu coração mesmo? Ou será que andar de Ferrari atrai a atenção do mundo para você? Irmãos, a nossa vida não pode atrair atenção para a gente. Não é assim que está escrito em Mateus 5? Que as pessoas olhem as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a Deus que está nos céus. Os milagres na nossa vida têm um único propósito: glorificar o nome de Deus. Fazer com que os propósitos de Deus aconteçam na tua vida. E se você hoje está perguntando, como? Mas como? Essa palavra, se tem o lado de que Deus não gosta dela, tem o lado bom, que se você está perguntando como é porque é impossível. Pense no milagre. Fala assim, irmão Adeildo, como? É tão complicado que nem eu consigo orar dando as manhas para Deus. É tão complicado o negócio que eu não consigo dar as dicas. Se você está fazendo essa pergunta, é porque é impossível. E se é impossível, é onde entra Deus. Porque o final da nossa leitura diz que, porque para Deus nada. A palavra de Deus é tão simples, não sei por que complicam. Nós temos que ter de novo a fé que crianças têm. Se dizer aqui que para Deus nada é impossível, creia, meu irmão, que nada é impossível para o Deus que eu sirvo, para o Deus que você serve. O milagre que você espera para cumprir o propósito de Deus na tua vida, eu não tenho dúvida que ele acontece. Eu não tenho dúvida que ele acontece. Deus faz para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Não importa se você está clamando há muito tempo, como Isabel fez, ou se você simplesmente nessa noite foi achado em graça diante dos olhos de Deus. O ponto é que o impossível para Deus não existe. Impossível é coisa de homens. O nosso Deus não conhece essa palavra. O nosso Deus não conhece essa palavra. Eu converso com algumas pessoas, pastor Anderson, que diz assim, sabe qual que é um dos meus maiores sonhos? Pregar na fazendinha. Esses dias eu encontrei um sujeito que falou, eu tenho um sonho de pregar na fazendinha. Aí eu puxei mais assunto e falei assim, mas por quê? Não, lá é uma igreja bonita, ampla, os irmãos lá são uma benção, pastor Anderson é uma benção. Nesses últimos tempos, meus irmãos, o holofote está tão no homem, que não existe mais espaço para Deus operar. Você sabe que um dos impeditivos do teu milagre aqui essa noite, sabe quem que pode ser? Eu. Eu posso impedir o teu milagre essa noite. Tem homens na igreja hoje que estão impedindo milagres da igreja. Porque os holofotes e a atenção está para ele. Homens que não leem evangelho. Homens que não fazem como Jesus Cristo fazia. Por isso essa noite eu te digo, Jesus não vai escutar a minha oração essa noite, mas Ele vai escutar a tua. Apocalipse diz que lá, quando começa a ser desperto e aberto os selos, diz que tem um anjo com um odre de ouro. E o que tem lá dentro? A oração dos santos. A tua oração, meu irmão. A
tua oração, assim como foi a oração de Isabel. Deus pode fazer grandes coisas hoje se você simplesmente pedir e clamar e falar: Deus, eu creio. Eu creio. Você crê? Isso é um desafio para você. 2 mães, 2 milagres diferentes. E você sabe qual foi o milagre? Um deles, a Bíblia diz que nascido de mulher, não teve outro maior. João Batista. O outro, daquela menina virgem, foi a razão da gente estar aqui essa noite. Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vê que todo milagre gira em torno do propósito de Deus. Tudo gira aí. Deus vai realizar milagres aqui, eu tenho certeza disso. Se coloque em pé, crendo